A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos e irmãs, os irmãos que participam do grupo, os que estão na lista de oração, Os que estão, como se diz, para a causa humana é impossível, mas para Jesus nada é impossível. Amém? Eu quero apresentar nesta madrugada, em especial, a todas as pessoas que estão na lista de oração. Amém? E todos aqueles que têm deixado um pedido de oração, para que nós possamos interceder pela sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado por você que vai ouvir até o final. Você vai ser recompensado, recompensado com uma intercessão. Creio eu que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida através desta palavra e através dessa oração. Abra o seu coração para receber estas palavras, pois estas palavras são vivas e eficazes. Elas são dignas de confiança. Amém? Eu quero também agradecer a todos aqueles que vão ouvir também esta palavra e oração, os nossos amigos participantes, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pelas demais programações, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar da oração. Amém? Hoje nós vamos aprender com o Mestre a orar do jeito certo e da forma certa. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e esta vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Amém? Só até aqui. Louvado seja Jesus. Então a Bíblia fala da palavra. Uma palavra que se tornou carne e habitou entre os homens. Vieram para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a palavra que se tornou carne, hoje ele é conhecido como Jesus Cristo. Em outros idiomas, eles conhecem como Jesus, Jesus, Yeshua, etc, etc. Mas nós aqui no Brasil, nós conhecemos o nome por Jesus Cristo, o nosso amado e redentor da nossa vida. Amém? Então hoje nós vamos aprender com Ele. E nós vamos extrair, nós vamos garimpar, do meio de um monte de cascalho, pedras de diamante. Nós sabemos que a palavra, por si só, ela já causa um impacto tremendo nos corações das pessoas. E estas palavras vão nos impactar também, pois Jesus orou. E a forma que Jesus orou é uma forma muito tremenda, pois através da oração dele, nós aprendemos também a orar, a interceder, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia agora. Nós vamos fazer a leitura oficial. No livro de João, no capítulo 17, no verso, aleluias, 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus orou por si mesmo. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Olha, vê a chave. Jesus olhou para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Porque é da onde que vem toda esperança. O filho sempre quer voltar para o Pai. Por isso que Jesus olhava para o céu, porque aqui na terra era só coisa tenebrosa.
E o céu é um lugar de paz, de alegria, de gozo, de mansidão, de bondade, de benevolência, sim, de amabilidade. Por isso que sempre quando Jesus orava, ele olhava para o céu, porque ali é o lugar de descanso. Esta é uma chave. Sempre que oramos, devemos também olhar para o céu. Então ele disse: Pai, chegou a hora, glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifique. Aleluia. Olha para você ver que as palavras, o qual ele nos inspira a também a proclamar. Ele disse: Pai, chegou a hora, glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifica. Sem glória, alguém pode render glória a outro? Por isso que Jesus pediu para que o Pai glorificasse ele, para que ele também glorificasse ao Pai. Ele disse: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém? Se o Pai deu autoridade a Jesus, Jesus deu autoridade aos homens. Ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e em escorpião. E ele continua dizendo: esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Então aqui ele mesmo, ele afirma que ele é o único Deus verdadeiro, que é Jesus. Ele mesmo cita o próprio nome dele na passagem: a quem enviaste. Então ele termina dizendo: a quem enviaste. Sim, ele afirma que ele é o Deus verdadeiro, e ele também afirma que ele foi enviado para que nós possamos conhecer o Deus verdadeiro. Ele diz: te glorifiquei na terra, completa a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que palavras fortes. Então Jesus disse que ele tinha uma glória, mesmo antes da terra ser formada. Jesus proclama que ele viveu na glória, mesmo antes de qualquer formação terrena. Ele disse: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sim, antes que o mundo existisse, já existia um lugar glorioso, majestoso, sim, que é o reino de Deus, um lugar de paz e de alegria. Amém? E ele continua: eu revelei o teu nome, aquele que do mundo me deste. Eles eram teu, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Obedecido o quê? A tua palavra. Repita comigo: e eles têm obedecido a tua palavra. Sim, Jesus disse: eles obedeceram a tua palavra. Aleluias! Então Jesus, ele se alegra com aqueles que obedecem a palavra por meio do Espírito. Aqueles que recebem o Espírito, ele recebe a vida. Ele recebe a graça para poder conceder a graça de obedecer os mandamentos. Agora ele sabe que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti a palavra que me deste. E eles as aceitaram. Eles quem aceitou? Os discípulos aceitaram a palavra que Deus deu ao Filho e o Filho transmitiste aos filhos dele. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles.
Não estou rogando pelo mundo. Amém? Então ele diz aqui que rogo por eles. Eles quem? Aquele que Deus deu a ele para cuidar. Ele diz: não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Olha para você ver, gente, que lindo isso. Ele está dizendo: mas por aquele que me deste, pois são teus. Aleluias. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Aleluia. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Oh, glória a Deus! Então ele vem dizendo para que nós sejamos um com ele. Por que ser um? Porque nós sabemos, se nós não tiver ligado na vindeira que é Jesus, se nós não tiver participando do corpo de Cristo, nós não estamos ligados com ele. Quando nós estamos andando na palavra, obedecendo o seu evangelho, nós está nele e ele está em nós. Sim, nós está nele por meio do amor, o qual ele proclamou para que nós possamos também deliberar tal amor. O amor que reina sobre todas as coisas. Nós sabemos que há um amor também demoníaco, que é aquele que ama somente as coisas do mundo. Mas nós sabemos também que há um amor do Espírito Santo, que ama somente a sua palavra e as coisas ao qual ele tem declarado aos nossos corações. Irmãos, ninguém jamais pode conhecer a Deus a não ser por meio da palavra. Não há outro método para conhecer a Deus. Ele disse que ele revela a quem ele quer se revelar, pessoalmente. Mas o caminho mais perto de conhecer Jesus, de conhecer o Espírito de Deus, de conhecer mais dele, é através da palavra. Não tem outro método. Esse método é o método mais rápido de conhecer Jesus. Mas Satanás tem enganado o povo, tem afastado o povo da palavra para que as pessoas estejam longe das Escrituras. Eles iludem com isso e com aquilo outro e acaba deixando a palavra para trás. E aqui a palavra está nos mostrando como Jesus orou, como que o próprio Deus orou intercedendo pelos seus. Sim, ele intercedeu, ele disse: Pai, glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifique. Sim, ouça o que eu vou dizer a você. Uma pessoa enferma, dificilmente ela glorificará a Deus, mas muito pelo contrário, ela vai ficar pensativa. Será que Deus pesou a mão sobre a minha vida? Será que eu estou passando isso é porque Deus está permitindo? Será que isso é porque eu pequei no passado e agora está causando efeito no futuro? Então, a enfermidade, ela não glorifica a Deus. A enfermidade, ela traz depressão, tristeza, angústia, malas pensamentos. Mas a sua cura, ela rende glória a Deus. O seu milagre, ele glorifica Jesus. Sim, tanto na terra quanto no céu. Nós sabemos que ninguém também nasceu para semente. Um dia ou outro, ambos, alguém vai ter que partir. Quero dar um exemplo. O próprio Senhor Jesus orou pedindo para o Pai tirar o cálice dele. Sim, o próprio Jesus orou. O próprio Senhor Jesus, ele orou. E a Bíblia fala que ele orou
tão incessantemente que dos seus polos saíram sangue. Foi tão intenso a sua oração, ele pediu para o Pai tirar o cálice, porque ele não queria passar pelaquela angústia da morte. Ninguém quer, mas entenda, muitas das vezes a enfermidade do crente é para levar ele à glória, mas a enfermidade de um descrente, do ímpio, é para levar ele à destruição e condenação eterna. Sim, muitas das vezes o que você está passando é para te levar à glória. Quantos não estão nos hospitais sendo tirado da terra nesse momento? Raciocina comigo. Ninguém nasceu para semente. A Bíblia diz que há pecado que é para a morte. Por esse eu digo que não ore. Mas há pecado que não é para a morte. Por esse eu digo que ore. Sim, quem disse isso é o apóstolo João. Aleluia, lá nas primeiras cartas de João. Então, os que pecam que é para a morte, ele disse, por esse eu digo que não ore. Mas há pecado que não é para a morte, por isso eu digo que ore. Então o próprio Senhor Jesus, ele dá-nos uma base para poder orar, para poder manifestar a palavra dele, não a nossa, mas a palavra dele. Porque se nós tentar manifestar a nossa própria linguagem, a nossa própria palavra, ela não vai surgir efeito, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Lembra dos 7 filhos de Seva? Sim, eles eram filhos de sacerdote. Eles andavam por aí ensinando, pregando, declarando, profetizando, mas um dia a casa caiu. Assim é aquele que prega sem a autorização do Espírito Santo. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai para estas pessoas. Os 7 filhos de Seva estavam ali ministrando a palavra. Então eles encontraram um homem endemoniado. E ele disse a este homem endemoniado. Então eles disseram, eu os conjuro que esse espírito sai em nome de Jesus a quem Paulo aprega. Então ele deu um comando de ordem, porque certamente eles ouviram Paulo pregar. Ele disse, eu os ordeno que todos os espíritos saiam, em outras linguagens. Mas o homem endemoniado disse, Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço. Mas e vocês? Quem são? Vê, irmãos, a Bíblia diz que esse homem endemoniado pulou nesses 7 filhos. E a Bíblia fala que ele deu uma surra tão grande neles que eles foram embora para casa naus, pelados, nus. Que o povo daquela região ficou todos eles atemorizados, que eles pegaram os seus livros de feitiçaria e queimaram publicamente e confessaram publicamente os seus pecados. Sim, eles confessaram publicamente os seus pecados. Eles perceberam que os livros de feitiçaria, aqueles livros de simpatia, não resolvia nada. Amém? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A obra é genuína. Tem que ter um líder governando você. Se você não tem o Espírito e você está tentando fazer a obra sem o Espírito, um dia a casa cai. Um dia haverá vergonha para você. Amém? Louvado seja Jesus. Por isso que necessitamos da palavra, para que possamos ler e compreender e a entender a forma das orações. E Jesus, ele nos traz respaldo e ensinamento.
E Jesus continua dizendo no verso 12: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Amém? Ouçam, hoje nós vemos tanta homem na rua, aí gritando, dizendo isso e dizendo aquilo. Você vai para o inferno, você vai morrer, vocês tudo vai para o inferno, vocês é um bando de endemoniado, vocês é isso, irmãos. Esses homens que pregam desta forma, eles pregam sem o conhecimento e sem a sabedoria do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que foi dado a Jesus, por mais que eles estejam no mundo, a Bíblia diz que Jesus não vai deixar que ele se perca. A Bíblia fala que o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembra de Pedro? Pedro era um homem rústico, um homem mundano. Todos os discípulos eram homens um pouco meio voltado para as coisas mundanas, sem conhecimento da verdade. Paulo era um homem perseguidor de crente. Sim, Paulo, ele machucava os crentes, ele chicoteava os crentes, ele prendia os crentes nas prisões, ele maltratava os cristãos. Mas a Bíblia disse que este foi dado a Jesus, por mais que eles eram homens insensatos, homens rústicos, mas eles foi dado a Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse, aleluias, ele disse, nenhum deles se perdeu. Aqueles que meu Pai me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Entenda, os que estão destinados à perdição, ninguém na face desta terra poderá fazer que ele se retrocede. Ninguém na face desta terra pode fazer que ele se volte para as coisas de Deus. Nós podemos, por amor, tentarmos. Nós podemos, pela graça, tentarmos. Mas a gente vê todos os dias homens destinados à perdição partindo da terra. Uns morrendo esfaqueados, outros morrendo de bebida, outros morrendo por causa do vício da droga, outros morrendo num assalto a banco. Estes irmãos, eles estão destinados à perdição mesmo antes que o mundo existisse. E ninguém, nós tentamos, oramos, intercedemos, mas é uma intercessão em vão. Mas nós queremos que aconteça o grande livramento e que estas pessoas se voltem para Jesus. Muitas delas que estão lá no meio da droga, no meio da prostituição, no meio da roubadice, no meio da bebedice, muitos deles estão destinados à salvação. Uma hora ou outra, estes vão ter um encontro com o Pai. Mas os que estão destinados à perdição, uma hora ou outra, infelizmente, terá um encontro com o próprio Lúcifer. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz, agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Amém?
Então eles falam que aqueles que estão destinados à salvação, aqueles o qual o Pai deu a ele diz que não são do mundo, assim como também o próprio Senhor não é do mundo. Aleluias, louvado seja Deus. Ele diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele está nos ensinando a como sermos santos, a como andar na santidade. Ele diz, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Como que alguém pode santificar alguém na palavra? Lembra o que eu disse? Que ninguém pode obedecer os mandamentos se não tiver o Espírito Santo. É o próprio Espírito que te ensina a andar na palavra, andar nos mandamentos. Quando o Espírito te ensina, você anda na santidade. A santidade paira sobre você. Sim, ele diz no verso 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste, eu os envio ao mundo em favor deles. Eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Aleluias, aleluias, para que nós possamos ser santificados no quê? Na verdade. Ouçam isso, a minha oração não é apenas por eles. Lembra que aqui Jesus ele está orando unicamente pelos discípulos? Mas ele vem nos esclarecer que a oração dele não é só para os discípulos. Agora ele vai falar de nós. Ele vai dizer assim, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Olha isso, meus irmãos. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Olha o que João deixou relatado. Olha o que Tiago deixou relatado. Olha o que Mateus deixou relatado. Olha o que Paulo deixou relatado. Através deles, nós estamos crendo que Jesus orou, que Jesus curou, que Jesus salvou, que os profetas fez, que os profetas profetizou, que os profetas falou. Aleluia. Por meio dos discípulos, nós estamos crendo. E ele diz, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Sim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Aleluia. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviaste, dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aleluias. Então ele está dizendo, se você anda na palavra, se você anda no Espírito, se você anda na verdade, agora você anda na plenitude dele. Ele diz para que o mundo saiba que tu me enviaste, que Deus o enviaste a ele. Através de você, o mundo reconhecerão que Jesus andou na terra, que Jesus ainda opera, que Jesus ainda transforma. Eu nele, tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade. O que é plena unidade? É quando a areia é derretida e ela se torna um líquido. E esse líquido de várias areias se tornaram a unidade de um vidro. Você olha, você não vê mais os grãos, mas você vê unicamente um vidro transparente. Unicamente um vidro, milhares e milhares de partículas de areias derretidas se transformou numa unidade. Assim é Jesus em nós. Se você anda na palavra, a unidade, o poder anda em você. O Espírito de Deus faz você ser idêntico a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz que é a videira, irmãos, e nós somos parte dos ramos. Ele disse: se você permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, nós somos um com Jesus. E ele continua dizendo: olha, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Através desta unidade, o mundo vai saber que Deus os enviou e os amaste como igualmente me amaste. Ele continua dizendo no verso 24: Pai, quero que os que me deste esteja comigo, onde eu estou. Aleluia. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação del mundo. Aleluias. Então ele está dizendo que a glória que Deus deu a ele, Deus deu antes que o mundo existisse. O esplendor da glória de Deus já existia mesmo antes do mundo existir. Ele diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Aleluias. Então Jesus falou o quê? Que ele mesmo os fez conhecer o seu nome. Sim. No Antigo Testamento, a Bíblia fala do eu sou. No Antigo Testamento, a Bíblia fala o Deus de Israel. No Antigo Testamento, a Bíblia diz o Deus de Isaac e Jacó. Mas nós não encontramos o nome, o próprio nome de Deus nos Antigos Testamentos. Ou menos nesta versões bíblica traduzida por João Ferreira de Almeida, essa Bíblia Internacional, a NVI e as demais, nós não encontramos o nome Jesus no Antigo Testamento. Mas ele disse: olha, eu os fiz conhecer o teu nome. Então aqui, bem adiante do Antigo Testamento, ele está dizendo que ele mesmo fez o nome de Deus ser conhecido. Ele mesmo fez o próprio nome dele ser manifestado. E continuarei a fazê-los, a fim de que o amor que tens por mim estejam nele, e eu neles estejam também. Amém. Louvado seja Deus. Esta é a oração de Jesus. Estas são as palavras de Jesus. Muitos dizem: Jesus não orava. Jesus orava sim. Está aqui a prova viva. A gente vê pregações de pessoas falando que Jesus não orava, que Jesus apenas só dava comandos de ordem. É lógico que a gente tem que esclarecer os certos pontos, né? Oração por cura é diferente de oração de intercessão. Aqui Jesus estava intercedendo pelos discípulos. Quando ele ia orar por cura, ele simplesmente dava comandos de ordem. Sai dele e nunca mais entra nele.
Menina, levante-se e anda. Lázaro, vem para fora. Queres ficar sã? A tua fé te curou. Vá em paz e ser livre deste mal. Assim como creste, sucederá. Amém? Então Jesus dava comandos de ordem. Ele disse à mulher encurvada: mulher, você está livre do seu sofrimento. E quando ele impôs as mãos, a mulher se endireitou. Pequenas palavras, pequenos passos, mas palavras eficazes, palavras de alegria, palavras de verdade. Ele disse: qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para a admiração de vocês eu digo a este homem: levanta-se e anda. Sim, pequenas comandos de ordem. Amém? Então hoje nós vamos fazer como Jesus fez. Pequenos comandos de ordens ao seu rim, ao seu fígado, ao seu pulmão, ao sistema do seu corpo. Sim. Onde houver uma enfermidade, onde houver um espírito incubado, nós vamos dar apenas um comando de ordem. Este mal vai sair. Amém? Isso é pela fé, irmãos. É pela fé. Eu peço que você abra o seu coração pelo que está prestes a acontecer na sua vida. Abra o seu coração. Simplesmente creia de todo o seu coração. Amém? Quando nós estivermos orando, se o seu problema estiver no joelho, você vai olhar para o seu joelho, você vai dizer: Satanás, sai do meu joelho em nome de Jesus. Se o seu problema é na cabeça, você vai dizer: Satanás, sai da minha cabeça em nome de Jesus. Se o seu problema é no estômago, você vai dizer: Satanás, sai do meu estômago em nome de Jesus. Sabemos, meu irmão, que a unção, ela é poder. A unção, ela é uma forma de energia. Uma energia notável no mundo espiritual. Os espíritos são energias, onde eles atuam na mente, no consciente, no subconsciente. O espírito, eles pode vir através de uma célula. O espírito, ele pode estar no corpo humano através de um micróbio. O espírito pode estar no corpo humano através de uma bactéria. Sim, os médicos não encontram a sua enfermidade. Por que os médicos não encontram? Porque a sua enfermidade é espiritual. E se é espiritual, ela é saída com comandos de ordem. E este comando de ordem você vai dizer a fonte. Qual é a fonte? Demônios. Satanás, saia da minha perna. Satanás, saia da minha cabeça. Se você tem pavor de falar este nome, fale espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, sai do meu bálsamo. Espírito de enfermidade, sai do meu pâncreas. Espírito de enfermidade, sai do meu rim. Espírito de enfermidade, sai do meu baço. Saia. Então você vai dar comando de ordem aos espíritos de enfermidade. Talvez você não goste de falar esse nome, Satanás, saia. Então você vai falar espírito de enfermidade. Se é na sua cabeça, você vai dizer: espírito de enfermidade, sai da minha cabeça agora em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração, vamos orar numa só união. Vamos orar num só pensamento. Jesus orou, nós aprendemos com Jesus. Ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Ele disse: vá, cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos. De graça vocês receberam e de graça vocês devem dar. Ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome eu ouvirei e o farei. Ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo que já o recebeu, só então recebereis. Ele disse: ninguém nunca mais coma figo de ti, e a figueira secou pela raiz. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e se não duvidar no seu coração, isso sucederá. Ele disse ao mar: acalma-se, aquieta-se, e a Bíblia diz que houve completa bonança ao mar. E os discípulos disseram: nossa, quem que é esse homem que fala até o mar e o mar o obedece? Sim, este é Jesus, o Nazareno, aquele que veio para dar vida com abundância. A Bíblia diz que ele levou sobre si as suas enfermidades no madeiro. Sim, todo espírito de enfermidade,
toda doença, tanto física quanto espiritual. Eu os ordeno que saia em nome de Jesus. Eu os ordeno que saia em nome de Jesus. Eu os ordeno que saia em nome de Jesus. Onde possa estar situado este seu problema? Possa ser no sangue? Possa ser na medula dos seus ossos? Possa ser no seu fígado? Possa ser hepatite? Possa ser uma pedra na vesícula? Qual é o seu problema? Um nódulo, um cisco, uma hérnia, um microcisco, mioma? Qual pode ser o seu problema? Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Sim, seja liberto desse espírito de enfermidade. Todo espírito de enfermidade, ouçam a voz do Senhor. Ele disse: saia e não regresse jamais. Saia dele e nunca mais entra nele. Sim, o próprio Deus que se fez carne, ele disse: saia. Então eu digo pela voz do Senhor, eu digo por intermédio da palavra, todo espírito de enfermidade que está atuando na sua saúde, ouçam a voz de Deus, saia e não volte mais nele, em nome de Jesus. Saia do rim, saia do fígado, saia do pulmão. Você hipertensão, você dor de cabeça, você problema no coração, você dor, saia em nome de Jesus. Você dor de coluna, saia em nome de Jesus. Jesus disse ao mar: acalma-se, aquieta-se. Eu digo à sua coluna, eu digo ao seu rim, eu digo ao seu fígado, eu digo ao seu pâncreas, eu digo às suas medulas, eu digo as dores nas suas pernas, eu digo a dor na nuca, eu digo a dor na coluna, eu digo as dores nos ossos, eu digo as dores nos nervos, nos músculos. Acalma-se, aquieta-se. Você não nasceu dolorido. Você não nasceu quebradiço, você não nasceu com hipertensão. Acalma-se, aquieta-se, volte tudo a funcionar como era em nome de Jesus. Volte tudo a funcionar como era em nome de Jesus. Tudo volte a funcionar com perfeição. Tudo volte a funcionar com perfeição. Tudo volte a funcionar com perfeição. Eu os declaro curada em nome de Jesus. Eu os declaro liberta em nome de Jesus. Jesus te dava somente comando de ordem. Ele dizia à doença: saia, e a doença saía. Eu digo à sua doença: saia. Eu digo aos seus ossos: seja curado. Eu digo aos seus nervos: seja restaurado. Eu digo aos seus músculos: seja restaurado. Eu digo aos seus órgãos do lado externo: seja restaurado, seja restaurado. Eu digo ao seu pulmão que sente falta de ar: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Eu digo à medula dos seus ossos que produz sangue saudável e envia o sistema do seu corpo para a cura total da sua saúde. Agora, em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus. Liberto do quê? Você pode dizer: liberto do quê? Do que eu tenho que ser liberto? Talvez esta enfermidade que você tem é uma prisão espiritual. Seja liberta em nome de Jesus. Receba a liberdade em nome de Jesus. Sim, desafia você mesmo em ser curado. Diz: eu sou curado em nome de Jesus. Desafia você mesmo a ser liberto. Diga: eu sou liberto em nome de Jesus. Eu uso a minha autoridade. Desafia a sua autoridade. Coloca a sua autoridade em funcionamento. Diga: eu estou liberto em nome de Jesus. Liberto do quê? O que tem te aprisionado? Qual é a sua prisão? Talvez a sua prisão possa ser uma dor de cabeça. Diga você mesmo: eu me liberto em nome de Jesus. Talvez a sua prisão possa ser pedra no rim. Abra sua boca e diga: eu me liberto em nome de Jesus desta pedra dos rins. Eu os ordeno que ela dissolva
e saia pela urina agora em nome de Jesus. Talvez você possa estar preso por um fibroma, mioma. Diga, estoure e saia em nome de Jesus. Diga, estoure e saia em nome de Jesus. Eu me liberto deste fibroma agora em nome de Jesus. Estoure e saia em nome de Jesus. Diga, eu me liberto deste fibroma agora em nome de Jesus. Eu me liberto deste mioma em nome de Jesus. Estoure e saia em nome de Jesus. Sim. Tem muitas pessoas que estão no leito do hospital. Outras estão no leito até mesmo da sua cama, com câncer no estômago. Abra sua boca comigo e diga a este câncer no seu estômago: eu me liberto desta prisão de câncer. Eu me liberto em nome de Jesus. Abra sua boca e repita comigo: eu me liberto desta prisão de câncer em nome de Jesus. Câncer, ouça a voz de Deus. Saia e nunca mais volte em nome de Jesus. Jesus dizia: saia e nunca mais volte a entrar neste homem. Sim, toda prisão de câncer. Repita comigo: estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia em nome de Jesus. Estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia agora em nome de Jesus. Espírito Santo, toca no estômago desta pessoa, estoura esta enfermidade agora em nome de Jesus. Anjo ministrador de cura, vocês estão autorizados a passar o bisturi e a operar. Começa a cortar, começa a arrancar todos os nódulos, todos os ciscos, todos os miomas, toda hérnia. Corrige, que toda hérnia contraia e seja corrigida agora em nome de Jesus. Toda película que foi aberta e a hérnia e a tripa estufou na película que abriu, por causa esta pessoa pegou muito peso, agora toda a tripa componha-se, volte ao seu estado normal, e a película que tem mantido esta tripa estufada agora, seja corrigida agora em nome de Jesus. Cirurgia celestial. Eu digo cirurgia celestial. Eu digo cirurgia celestial. Eu digo cirurgia celestial. Agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja curado dessa dor de cabeça. Seja liberto dessa dor de cabeça. Seja liberto da dor no rim. Seja liberto da dor no rim. Seja curado da dor no rim. Sim, seja curado em nome de Jesus. Talvez você possa estar com um problema na próstata, problema no seu reto. Seja curado agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Talvez você tenha um caroço, surgiu um caroço no seu corpo, um caroço estranho, e você está preocupado com esse caroço. Diga: eu me liberto em nome de Jesus. Eu me liberto em nome de Jesus. Eu ordeno que esse caroço estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia agora em nome de Jesus. Anjo ministrador de cura, estoure esse caroço e arranca em nome de Jesus. Sim, eu digo que você está curado em nome de Jesus. Eu digo que a salvação chegou na sua família em nome de Jesus. Eu digo que a salvação chegou na sua vida em nome de Jesus. Eu digo que a salvação entrou na sua casa em nome de Jesus. Eu digo que a salvação entrou na sua casa em nome de Jesus. Eu os abençoo como sacerdote de Cristo em nome de Jesus. Talvez há uma briga no seu casamento e você não vê saída mais. Parece que tudo está sem retorno. Talvez há uma confusão estranha nas suas finanças. Você percebe que cada dia está ficando mais pobre, mais pobre, mais pobre. Mas a Bíblia diz: o rico se alegre quando tiveres passando por condições humildes. E o pobre se alegre quando tiveres passando por condições de bênçãos. Eu digo para você, homem, eu digo para você, mulher, se alegre em nome de Jesus. Eu digo todo utensílio que está atuando nas suas finanças. Eu digo todo utensílio que está atuando na sua vida sentimental, financeira e saúde. Eu digo todo utensílio. O que possa ser esse utensílio? Espíritos atuando em oculto no seu casamento. Eu os ordeno que saia e não regresse jamais. Eu os ordeno que saia
e não regresse jamais. Eu os ordeno que saia das finanças, saia do casamento, saia da vida sentimental, saia da vida financeira, em nome de Jesus. Agora, comece a se alegrar e comece a declarar: eu estou curado, Jesus é o meu curador, eu estou liberto, Jesus é o meu libertador, eu estou salvo, Jesus é quem me salvou. Declare isso e receba isso. Agora comece a revisar o seu corpo. Você que tinha dor de cabeça, revise, em nome de Jesus. Você que tinha dor na nuca, procura a dor na nuca. Você que tinha dor na coluna, começa a revisar. Você que tinha um nódulo, um cisco, um microcisto, um mioma, comece a revisar. Você não vai mais encontrar isto, para a glória de Deus. Você que tinha problema na próstata, você que tinha problema, começa a revisar, vai no banheiro e revisa. É pela fé, pela fé, pela fé. Sim, pela fé. A Bíblia diz que pela fé tudo acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia de todo o seu coração, faça um ato de fé, revise. A sua mão revisando é um ato de fé. Você indo no banheiro revisar a sua próstata é um ato de fé. Você erguendo as suas mãos para o céu e procurando as dores nos ombros e você percebe que as dores não estão lá. Isso também é um ato de fé. Você movendo a sua nuca, a sua coluna, procurando a dor, isto é um ato de fé. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus na terra, para que Ele seja glorificado no céu. Glorifica Jesus, glorifica Jesus, glorifica Jesus, pois Ele tem te curado. Glorifica Jesus, pois Ele tem te libertado. Glorifica Jesus, pois Ele tem te tocado. Mas você pode dizer: por que esse homem diz que eu estou curado, sendo que ele não está nem me vendo? Como esse homem diz que eu estou liberto, sendo que ele não está me vendo? Ele está simplesmente gravando um áudio e está dizendo estas coisas. Ouçam isso, a Bíblia diz que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós não só faremos o que Jesus disse que faremos, mas Ele diz que nós faremos coisas ainda maiores do que Ele tem feito. Sim, se nós tiver fé, Ele diz que nós faremos coisas maiores do que estas, maiores. Ele disse: você poderá dizer a este monte: erga-te e lança-te ao mar. E se não duvidar no seu coração, isso sucederá. Eu estou dizendo a esta montanha de dor que está na sua vida: erga-te e lança-te ao mar do inferno. Eu digo a esta montanha de câncer na sua vida: erga-te e lança-te ao mar do inferno. Eu digo a esta montanha de dor de cabeça: erga-te e lança-te ao mar do inferno. Eu digo a esta montanha de enfermidade: não interessa a sua enfermidade, erga-te e lança-te ao mar do inferno. Declare isso e receba isso. Declare isso e receba isso. Eu quero te aconselhar a lutar. Eu quero te aconselhar a usar a sua espada, que é a palavra de Deus. Repita comigo: ó Deus, estende as tuas mãos para curar e realize sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Declare isso e receba isso em nome de Jesus. Assim oramos e assim declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um abraço do seu querido irmão Abimael Bueno, para a glória de Deus. Um abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém.